Quando a gente vai falar sobre porcentagem, nós devemos entender alguns princípios. Sejam todos bem-vindos, vocês estão no Pense Matemática, eu sou Orestes e o nosso tema de hoje é a porcentagem. Veja só, quando a gente pensa em porcentagem, é muito importante perceber que toda porcentagem, na verdade, é uma fração, certo? Toda estrutura percentual, na verdade, é uma fração, e quando eu digo que eu tenho uma fração de alguma coisa. Se eu escrevo para você, por exemplo, 7%, você tem que me dizer o seguinte, olha, 7% é a mesma coisa que 7 dividido por 100, que seria igual, dividimos por 100, duas casas para trás da vírgula, 0,07. Perceba, quando a gente trabalha com porcentagem, a gente vai usar a forma fracionária, certo? Forma fracionária, ou vamos usar a forma decimal, nesse caso aqui, a forma centesimal, certo? Né? Forma com vírgulas aqui, ou a forma fracionária. De maneira geral, não há nenhuma diferença entre uma coisa e outra. O que você tem que tomar cuidado é com o seguinte, às vezes você tem lá, olha, eu tenho 27,4%. Isso é igual ao que, olha? Isto é igual a 27,4 dividido por 100. E aí pensa, quantas casas eu passo para trás da vírgula? Duas casas, então isto é igual a 0,274. Certo? 0,274. A gente tem ao todo, temos ao todo 3 casas atrás da vírgula, porque já tinha uma, você passou mais duas, a construção geral que a gente tem é essa. Quando nós pensarmos nessa ideia, eu preciso que você grave algumas coisas importantes sobre essa estrutura. O que vai acontecer? Toda vez que a gente fala de uma porcentagem, o símbolo que está colocado aqui, pode ser porcentagem ou percentagem, o símbolo que está colocado aqui representa que nós temos uma divisão por 100, né? Aquele 7% é 7 dividido por 100, que é 100. Essa é a estrutura geral que a gente tem. E quando a gente pensar nesse raciocínio, nós temos que gravar uma coisa muito importante que é, toda vez que nós falarmos ou usarmos de, do, da, dos e das. Toda vez que eu usar de, do, da, dos e das, nós vamos fazer o quê? Nós vamos multiplicar essa relação. Toda vez que nós usamos de, do, da, dos, das, nós vamos multiplicar a estrutura. Então, dá uma olhada. Se eu te digo que eu tenho aqui 7% de 30, 7% de 30. Para pensar comigo. 7% de 30 é 7 sobre 100 de, então eu multiplico 30, certo? 7 sobre 100 de 30. Pensando nessa história, 0 e 0 a gente vai cortar para facilitar a nossa vida. Eu fico com 7 vezes 3, que vai nos dar 21, dividido por 10, isto é igual a 2,1. Certo? 21 dividido por 10, isto é igual a 2,1. Então, olha comigo, 7% de 30 equivale a 2,1. Professor, eu poderia usar a regra de 3? Poderia usar a regra de 3. Vamos pensar numa coisa. Ou eu posso pôr aqui, olha, o que é o 30? O 30 é o total, pelo menos, dessa história. Você me diria, então, que 30 é a mesma coisa que 100% e que 7% é a mesma coisa que x, certo? 7% é a mesma coisa que x. Se a gente multiplicar isso de forma cruzada, você vai dizer, x vezes 100 vai nos dar 100x igual a 7 que multiplica 30. X é a mesma coisa que 7 sobre 100 que multiplica 30, você diz, professor, mas é a mesma coisa que fazer isso? Claro que sim. Só que a grande vantagem dessa história é que a gente conseguiu abreviar esse passo a passo e acabamos chegando nessa relação que está colocada aqui. Você não precisa fazer a regra de 3 se você lembrar da ideia de que o de, do, da, dos, das é a mesma coisa que multiplicar.
E se a gente pensar nesse raciocínio, você vai pegar e vai me dizer ainda o seguinte, olha só, temos uma primeira relação aqui, olha comigo, imagine que eu tenho 13,4% de 90. Nem sempre o cálculo é um cálculo simples, mas você não precisa fazer a regra de 3 lá. O que você vai me dizer é o seguinte, olha, 13,4% de 90 é a mesma coisa que 13,4 sobre 100, que é o 13,4% de 90 que está colocado aqui, certo? 13,4% de 90 que está colocado lá. Com isso, 0 e 0 a gente vai cortar, certo? 0 e 0 a gente vai cortar. Você vai me dizer que eu tenho aqui 13,4 vezes 9, põe aqui, ó, 134 vezes 9. 9 vezes 100 vai te dar 900, eu estou quebrando a conta, 9 vezes 30 vai nos dar 270, 9 vezes 4 vai nos dar 36. Isso vai nos dar 6, vai nos dar 10, vem um para cá, vai nos dar 12. Com quantas casas atrás da vírgula? Professor, com exatamente uma casa atrás da vírgula. Então isto é a mesma coisa que 120,6, não esqueça, dividido por 10. Na prática, isso vai nos dar o quê, pessoal? 12, passa mais uma casa para trás da vírgula, 12,06, certo? 12,06 é o valor que a gente tem aqui. Pensando nessa relação, você vai me dizer o seguinte, olha, 13,4% de 90 é a mesma coisa que 12,06, certo? A mesma coisa que 12,06. Note uma coisa importante nessa relação. 7% de 30, 13,4% de 90, mas eu quero ampliar essa ideia e eu quero te mostrar uma coisa. E se a gente escreve aqui, olha comigo, continuando na ideia do D do dá dos dás, eu vou te dizer que, sei lá, foi feita uma pesquisa e nessa pesquisa 32% dos 43% que são homens é, sei lá, fumante. Se a gente pensar nessa relação, 32% dos 43%. 32% dos 43%. Olha comigo. 32% é 32 sobre 100, que multiplica, porque D do dá dos dás, a gente multiplica 43 sobre 100, certo? Que multiplica 43 sobre 100. Ou seja, 32 sobre 100 que multiplica 43 sobre 100 vai nos dar exatamente o quê? Pensa comigo, vamos ter que multiplicar. 43 vezes 32, 2 vezes 43 dá 86, 3 vezes 43 vai nos dar 3 por 3 dá 9, 3 por 4 dá 12, isso vai nos dar 6, vai nos dar 17, vem um para cá, vai nos dar 1376. 1376 dividido por 100 e 100. É 10 na 2 vezes 10 na 2, que nos dá 10 na 4. Isto é a mesma coisa que 0, 4 casas para trás da vírgula, 0,1376, certo? 0,1376. Pensa comigo, como é que você tira um valor de porcentagem, professor? Dividindo ele por 100. Como é que você coloca um valor em porcentagem de novo? Quando a gente multiplica esse valor por 100. Multiplicando por 100, você vai me dizer que eu tenho 13,76%. Então olha comigo, 32% dos 43% equivale de um todo qualquer a 13,76%, certo? 13,76%. Às vezes, além de pensar no D do dá dos dás, você tem que tomar cuidado com ideias do tipo, deixa eu colocar aqui para ti. Olha só, por exemplo, quanto é, olha comigo, 12% elevado ao quadrado? Professor, 12% elevado ao quadrado vai dar 144. Cuidado. Quando a gente pensa em 12% ao quadrado, você concorda comigo que é 12% que multiplica 12%? Legal, professor. O que a gente falou no início? A gente falou que a gente nunca multiplica porcentagem por nada, certo? Nunca vamos multiplicar porcentagem por nada. Ou eu jogo na forma decimal ou eu jogo na forma fracionária. Nesse caso, 12% e 12%,
é a mesma coisa que 12 sobre 100, que multiplica 12 sobre 100, certo? 12 sobre 100, 12 sobre 100. Em outras palavras, 12 vezes 12 vai nos dar 144, só que dividido por 100 vezes 100, que nos dá o tal do 10 na quarta. Dividir uma expressão por 10 na quarta equivale ao quê? Equivale a passar 4 casas para trás da vírgula. Isso vai nos dar 0,0144. Como é que a gente transforma um decimal em porcentagem, professor? Multiplicando esse decimal por 100. 0,0144 multiplicado por 100 vai nos dar 1,44%, certo? 1,44%, esse é o valor que a gente tem aqui. Então, 12% ao quadrado, cuidado, não é 144%, é 1,44. Ao mesmo tempo, a gente pode colocar aqui, olha comigo, quanto vale a raiz quadrada de 400%. Quanto vale raiz quadrada de 400%? As pessoas vão pensar no que? Porcentagem, 400, raiz quadrada de 400 vai dar 20. Mas espera aí, cuidado. 400% é a mesma coisa que o quê, professor? É raiz quadrada de 400, 400% é 400 sobre 100, certo? Raiz quadrada de 400 é 400 sobre 100. E aí, 400 dividido por 100 vai nos dar a raiz de 4. E raiz de 4 vale 2. E como é que a gente transforma um número em porcentagem? Multiplicando esse número por 100. Então, 2 vezes 100, que vai nos dar 200%. Essa é a relação que nós temos aqui, certo? 200% é o valor que a gente vai ter lá. Perceba, nós temos potenciação de porcentagem, tem que jogar na forma fracionária. Nós temos radiciação de porcentagem, tem que jogar na forma fracionária. Não tem saída quando a gente pensa nessa história. E aí eu quero que você dê uma olhada ainda na seguinte relação. Quando a gente trabalhar com isso, desse mesmo raciocínio, a gente pode falar de um tipo de ideia que são promoções do tipo leve tanto e pague tanto. Então vamos colocar aqui, ó, promoções do tipo leve X e pague Y. Eu vou pôr aqui leve e pague. Me responda, você vê várias promoções aonde você chega lá e eu quero dizer, olha, você leva 4 unidades, você leva, 4 unidades e você paga 3. Me responda uma coisa, qual é o total de produtos que você está levando, professor? Estamos levando 4. Estamos pagando quanto? Estamos pagando 3. Então você vai pegar e vai me dizer o seguinte, olha, então você está pagando 3 de um total de 4, certo? Estou pagando 3 de um total de 4. Isto é uma fração. Como é que a gente transforma um valor qualquer em porcentagem? Multiplicando esse valor por 100. Se a gente multiplicar isto por 100, você vai transformar em porcentagem e olha comigo. 100 dividido por 4 dá 25 vezes 3, 75%. Ou seja, promoções do tipo leve 4 e pague 3 te dão o quê? Você paga quanto? Você paga 75% do total. Então quer dizer que o teu desconto, na verdade, é um desconto de quê? De 25%, ok? Né? Se o total de uma coisa é sempre 100%, um desconto de 25%. Agora, você quer ver uma coisa? Quando a gente pensa nisso, você pode ter uma promoção do tipo leve 25 e pague 24. Leve 25 e pague 24. Se você pensar nessa promoção, você está pagando 24 em 25. Vamos multiplicar isso daqui por 100. 100 dividido por 25 vai nos dar 4, vezes 24 vai nos dar 96%. Me responda, promoções do tipo leve 25 e pague 24, quer dizer que você paga quanto do total? Você paga 96% do total. Se eu pago 96% do total, quer dizer que o meu desconto
foi um desconto de 4%. E talvez você já tenha percebido promoções por aí, aonde você vê lá, olha, leve 2 e pague 50% do segundo produto, ou ganhe 50% de desconto no segundo frasco. Para pensar comigo. Você leva 2 e você paga o primeiro inteiro e mais a metade do segundo. Então deixa eu pôr aqui pra ti, ó. Você leva 2 e você paga o primeiro mais a metade do segundo. Certo? Leva 2, paga o primeiro mais a metade do segundo. Você está pagando 1,5 em 2. Você então vai multiplicar isso daqui por 100 e vai me dizer o seguinte, 50 vezes 1,5 vai nos dar 75%. Professor, promoções do tipo leve 2 e ganhe 50% de desconto no segundo frasco equivalem a uma promoção do tipo leve 4 e pague 3 totalmente, porque a gente pegou esses valores que estão aqui, ó, o 4 foi dividido por 2, o 3 foi dividido por 2, e aí a gente ficou com a mesma promoção, só que com uma roupa nova, né, apresentada de uma maneira diferente. Então tome muito cuidado com as promoções do tipo leve tanto e pague tanto. Agora, se a gente pensa nessa estrutura toda, eu quero te falar de uma relação importante nessa história, que é o seguinte, veja só. Quando a gente pensa em porcentagem, deixa eu colocar uma coisa aqui para ti. Olha comigo. O que é, pessoal, 100%? Professor, 100% é 100 dividido por 100, que é a mesma coisa que 1. E 1 é o total de alguma coisa. O 100% de alguma coisa é o total, é uma unidade, é o total da ideia. Agora, pensa comigo. Se isto aqui, este 1, é o todo, o que acontece se eu escrevo para você, olha comigo, 94%. Professor, é a mesma coisa que 94 sobre 100, é a mesma coisa que 0,94, me responda, 0,94 ou 94% é quanto menor do que 1? Professor, é 0,06 ou é 6% menor? Se você parar para pensar nessa história, eu também posso colocar aqui, olha comigo, 1,127%. 127% é 127 dividido por 100, que vai nos dar 1,27. Aviso, o 94, 127 são meramente exemplos, poderiam ser outros valores quaisquer, desde que fossem um valor menor do que 100 e um valor maior do que 100. O que eu quero te mostrar é, o total é 100%. Abaixo de 100%, se a gente pensar economicamente, eu perdi dinheiro. Acima de 100%, acima de 1, economicamente falando, eu ganhei dinheiro. Então eu posso ora ganhar, eu posso ora perder. Se a gente levar essa relação em conta, eu quero que você veja comigo a seguinte ideia. Eu preciso te falar a respeito de uma coisa que se chama lucro. Pensa só, quando a gente trabalha com a estrutura de valores numericamente falando, você vai me dizer o seguinte, veja aqui, vamos falar a respeito de lucro e em porcentagem, é muito comum a gente ouvir expressões sobre isso, eu quero que você dê uma olhada comigo no quê? Para pensar, se a gente tem um investimento e o investimento do total é 100%, se eu fizer um investimento e no final eu tiver 1,27, eu tenho mais do que o início, mais do que o total, então eu tive lucro. Mas se eu tiver menos do que o total, eu tive prejuízo. Então a gente tem duas expressões aqui. Uma é lucro, a outra é prejuízo. E eu quero que você pense comigo no seguinte. O lucro, na verdade, se a gente pensar numa venda, é o valor da venda menos o custo. Lucro é o valor que você vende descontado do valor que você gasta. Lucro é o valor que você vende descontado do valor que você gasta, porque isso é o que sobra. Entenda, quando o lucro é positivo, a gente tem lucro efetivamente.
Quando o lucro é negativo, você vai ter prejuízo. Você tem vários exercícios na lista que eu coloquei aqui embaixo. Tem acho que 2 exercícios sobre isso, aonde ele vai te falar de 2 coisas. Eu posso ter lucro sobre o preço de custo, e aí você pega o valor do lucro, divide pelo preço de custo, vai te dar um valor numérico qualquer, e você multiplica por 100 para saber quanto foi o lucro sobre o preço de custo. E eventualmente você pode ter lucro sobre o preço de venda, certo? Podemos ter lucro sobre preço de custo e podemos ter lucro sobre preço de venda. É uma observação relevante, ela aparece em alguns momentos. E aí eu quero te falar de uma outra ideia que está associada a isso, que é a ideia de aumentos e descontos em uma estrutura qualquer. Certo? Nós precisamos te falar de aumentos e de descontos em uma estrutura qualquer. A gente vai passar muito perto da matemática financeira, mas não é sobre isso ainda que a gente vai falar. Eu quero te mostrar o seguinte, vamos começar definindo o quê? Eu vou te dizer que eu tenho, a partir de agora, uma coisa que eu vou chamar de VF, e eu vou chamar VF de valor final de uma ideia qualquer. E eu vou te dizer que eu tenho também, pessoal, o VI, e o VI é o valor inicial. Se a gente estivesse falando de juros, eu lhe diria que VF é o montante e que VI é o capital. E aí você vai pegar e vai pôr aqui para mim, ó, que multiplica 1 mais ou menos, se for aumento é mais, se for desconto é menos. 1 mais ou menos a primeira taxa, que multiplica 1 mais ou menos a segunda taxa. E entenda, se a gente pensa, por exemplo, na Bolsa de Valores, a gente pode ter diversas taxas envolvidas nessa história. Eu vou pôr aqui para ti, ó, 1 mais ou menos uma taxa N. Os exercícios costumam ter um ambiente mais controlado, então, de maneira geral, a gente não tem diversas taxas, tem 3, 4, 5, né? Não é, 5 já é muito, diga-se passagem. Mas entenda, eu estou pensando nessa relação aqui, admitindo que eu tenho taxas diferentes, certo? Estou admitindo que eu tenho taxas diferentes. Eventualmente, a taxa pode ser a mesma. Aí você pode me dizer o seguinte, olha, o valor final é igual ao valor inicial, que multiplica 1 mais ou menos a taxa elevada, pessoal, a N. E este N é o seguinte, se eu tiver a mesma taxa de aumento ou desconto no primeiro mês, no segundo mês, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, ou no primeiro período, no segundo, no terceiro, no quarto, ela vai ser sempre a mesma. Então eu vou multiplicar 1 mais I vezes 1 mais I vezes 1 mais I com a mesma taxa diversas vezes. Por isso, você vai pegar e vai me dizer o seguinte, olha, esse caso aqui são para as estruturas em que nós temos o que, pessoal? Taxas iguais, né? Taxas de aumento ou de desconto iguais. E aí eu vou te perguntar o seguinte, a ideia mais frequente, mais comum desse tipo de relação de aumentos e descontos é quando o enunciado te diz o seguinte, olha, imagine que nós temos, por exemplo, o seguinte, o sujeito fez um investimento e ele ganhou, pessoal, num primeiro momento, ó, a primeira taxa foi um ganho de 12%. Na segunda taxa, ele teve um prejuízo de 4%. Então eu tive ganho de 12% e depois um prejuízo de 4%. Eu quero saber o seguinte, no fim das contas, eu ganhei ou eu perdi? Essa é a minha pergunta. Você vai pegar e vai me dizer o seguinte, olha, eu quero saber o quê? Valor final é igual ao valor inicial, entenda. Eu não sei o valor final, eu não sei o valor inicial, eu só estou criando uma estrutura geral aqui, ó. Valor final, baseado no valor inicial, começa com aumento de 12%. 1 mais, pergunta, na hora que você trabalha a taxa, você pode colocar em porcentagem ou você tem que colocar na forma fracionária ou na forma decimal? Professor, nunca usa porcentagem, sempre na forma fracionária ou na forma decimal. Então eu vou pegar e vou pôr aqui para ti, ó. 1 mais 12% é 0,12, porque ganhou
12%, que multiplica 1 menos, olha, menos porque foi um prejuízo. Primeiro ele ganha 12%, depois ele perde 4%. Se a gente pensar nessa história, 1 menos 4% é 0,04, certo? 4% é 0,04. Em outras palavras, você vai me dizer que o valor final é igual ao valor inicial que multiplica 1,12 vezes 0,96. O que você vai fazer? Você tem que multiplicar isso por isso. Minha sugestão, você vem aqui do lado e põe aqui, ó, 112 vezes 96. Certo? 112 vezes 96. Vamos multiplicar. Professor, e as vírgulas? Depois a gente pensa. 6 vezes 2 vai nos dar 12, vai 1. 6 vezes 1 dá 6, com 1 dá 7. 6 vezes 1 dá 6, com 1 dá 6. 9 vezes 2 dá 18, vai 1. 9 vezes 1 dá 9, com 1 dá 10. Vai 1. 9 vezes 1 dá 9, com 1 dá 10. Isso vai nos dar 2, vai nos dar 15... Vem 1, vai nos dar 7, vai nos dar 0 e vai nos dar 1. Ou seja, você vai me dizer que o valor final é igual ao valor inicial que multiplica. Pergunta, 1, 2, 3, 4 casas atrás da vírgula ao todo. Então você vai pegar essa expressão, 10752 e vai colocar 4 casas atrás da vírgula ao todo. Quando você fizer isso, eu quero te perguntar uma coisa. O valor final não poderia ser igual a 1 vez o valor inicial. Se o valor final fosse igual a 1 vez o valor inicial, quer dizer que não havia ganho nem prejuízo, nem lucro nem prejuízo. Mas pergunta, o valor final podia ou não podia ser 0,90 e alguma coisa vezes o inicial? Quer dizer que deu menos do que 1, haveria prejuízo. O valor final... Nesse caso, deu ou não deu mais do que 1? Professor, deu mais do que 1. Então, olha só, foi 0,0752 maior ou, transformando em porcentagem, multiplica por 100, 7,52% de lucro. Se era um investimento e nós temos essa expressão, o sujeito dado, mesmo com ganho e uma perda, ele acabou ficando com o quê? 7,52% de lucro nessa história. E esse tipo de raciocínio é muito importante, porque é a partir disso que o sujeito vai te perguntar o seguinte, legal, então, se a gente conhece essa relação, deixa eu te mostrar uma coisa. Você vai começar a me dizer que, dá uma olhada, 2 aumentos sucessivos de 20%, 2 aumentos sucessivos de 20%, equivalem a um único de quanto? Equivale a um único de quanto? Na verdade, essa interrogação não está no final, né? Tá aqui, ó. Ela é a pergunta. Qual é o valor? Professor, peraí. 2 aumentos de 20%. Você pode pegar e pôr aqui, ó. Valor final é igual a valor inicial que multiplica 1 mais 20% é 0,2, certo? 20% é 0,2. Pergunta, não é a mesma taxa duas vezes? Se é a mesma taxa duas vezes, eleva ao quadrado, certo? Se é a mesma taxa duas vezes, eleva ao quadrado. Então, isso vai me dizer que valor final é igual a valor inicial que multiplica 1,2 elevado ao quadrado. Valor final é igual a valor inicial. Minha sugestão, ignore a vírgula. 12 ao quadrado vai nos dar quanto? 144. Mas na verdade, ela não era 1,2 vezes 1,2. Quantas casas tem atrás da vírgula? Professor, tem 2 casas atrás da vírgula. Então, põe lá, ó, 2 casas atrás da vírgula, dá 1,44. Me responda, deu mais ou deu menos? Deu mais. Então, você quer ver uma coisa? Quanto a mais deu essa história, professor? 0,44 maior do que 1 ou 44% de aumento. Então, olha comigo.
2 aumentos sucessivos de 20% equivalem a um único aumento de 44%. Professor, então peraí, eu posso ter aumento e desconto, taxas diferentes, eu posso ter 2 aumentos com a mesma taxa, e você pode construir isso como você quiser. Pode ter 2, pode ter 3, pode ter 4, 5, 6 aumentos, sei lá. Vai depender de cada exercício, vai depender de como essa ideia está acontecendo, legal? Perceba, o que nós temos aqui é um apanhado da parte mais básica de porcentagem. Eu te falei de porcentagem, de lucro, de aumentos e descontos, do conceito geral de uma porcentagem. Toda porcentagem é uma fração de alguma coisa. E quando a gente trabalha com esse raciocínio, a gente gradativamente vai ampliar o nosso leque de entendimento em diversas relações. Por isso é muito importante que você resolva a lista de exercícios sobre esse assunto, mande suas dúvidas, põe nos comentários, use todas as ferramentas possíveis. Né? A lista está aqui embaixo, tem link para ela e eu tenho certeza que você vai aprender essa ideia. Meus caros, lembre-se, compartilhe, inscreva-se no canal, né? Você está no Pense Matemática, eu sou Orestes e a gente está falando de matemática básica no momento sobre porcentagem, legal? Eu quero saber o seguinte, nós temos dúvidas, o que rolou aí? Me conta, põe nos comentários aqui e a gente pode continuar com essa ideia, legal?